Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Balanço Esportivo aqui na Rede CNT. Domingo, 14 de fevereiro, dia de mais uma rodada, não só do Paranaense, mas dos campeonatos regionais pelo país. E claro, a gente vai repercutir aqui os principais resultados, inclusive do trio de ferro da nossa capital. Toda a equipe já de prontidão para trazer as últimas para você. E olha, para falar bastante, Percy está na bronca aqui daqui a pouquinho os detalhes. Mas você pode participar com a gente, pode nos ajudar a fazer o Balanço Esportivo, participando, é claro, e tem prêmios para quem participa, não é isso, Monique Vilela? Boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite para você que está sintonizado aqui no Balanço Esportivo. Então participe com a gente através do nosso Facebook, Balanço Esportivo CNT Curitiba. Se preferir, também tem o nosso Twitter, Balanço CWB. E também, se quiser, dá para sintonizar no 87,7 FM. Participe com a gente, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão sobre esta rodada do Campeonato Paranaense e também participe com a gente do sorteio do kit da Go Will Sports. Então deixe seu nome e deixe o seu bairro aqui no Facebook do Balanço Esportivo, que no finalzinho do programa a gente vai sortear esse kit da Go Will Sports para você que pratica esportes, praticar muito bem, não é verdade, Cristiano? Com certeza, bacana. Participe com a gente, nos ajude a fazer o Balanço Esportivo. O Atlético empatou ontem com o Jatinha no Ecoestádio, sem gols. Binho, boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite a todos os telespectadores do Balanço Esportivo, em especial a grande nação rubro-negra. Tropeço, né? Primeiro tropeço do Furacão no campeonato, faz parte, começo ainda, o Atlético começou passando bastante confiança para a torcida rubro-negra, mas é até importante esse tropeço no início para que as coisas fiquem, para que os erros comecem a ser corrigidos, que a gente sabe que na hora da onça beber água, que é lá na hora do mata-mata, o Atlético chegue melhor preparado e a falta da nossa querida Baixada, né? A gente jogar no Janguita não é nossa casa, um jogo que a gente tinha mando, mas jogou no estádio para 3.000 pessoas, não é bacana, o torcedor rubro-negro não fica feliz. É um tropeço. E o Percy, meu querido Cris, você falou que o Percy chegou, tá brabo. Porque na verdade o Percy teve que vir de bicicleta hoje aqui. Chegou e encostou a bike dele ali. Lamentavelmente, vim lá de Toledo. Lá de Toledo. Duas bikes num jogo só. Sorte que o Wilson ainda me salvou em uma. Uma foi um golaço, hein, Percy? Vamos aproveitar e emendar já o boa noite do Percy, então, que como o Binho também já disse, chegou aqui na bronca, não é para menos. O Curitiba até chegou a esboçar uma possibilidade de poder de reação, se é que dá para dizer assim, mas não conseguiu nos acréscimos, sofreu o terceiro gol e volta para Curitiba com a derrota na bagagem. Percy, boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite, grande nação coxa. Como você falou, a gente, domingo passado aqui, a gente naquele ritmo de carnaval, só alegria, eu líder do campeonato. Bem fantasiado. Fantasiado, felizão e tal. Era uma fantasia, cara. Não, era só uma alegria de carnaval aqui, que a gente fez a brincadeira aqui, mas na prática o Curitiba tem a obrigação de estar liderando a competição. É inadmissível o que aconteceu. Veja, Cristiano, eu lembro que aqui a gente falou a respeito da minha surpresa, inclusive, com a performance do Curitiba no jogo contra o Grêmio. E aí, na quinta-feira, fui ao jogo no Couto Pereira contra o Londrina, saí de lá com aquela situação assim e fiquei pensando, qual é o verdadeiro Curitiba 2016? Aquele que se apresentou tão bem contra o Grêmio. E perdeu. Mas a gente está falando de performance. Resultado de jogo é outra conversa. Ou que jogou contra o Londrina, sabe? Qual dos dois que é o verdadeiro Curitiba? Vamos falar nessa Hoje edição. Ficou respondido para mim, pelo menos por enquanto. Infelizmente. E depois você diz, então, fala mais aí sobre o jogo de hoje e a campanha que vem fazendo o Curitiba no Paranaense e também na Primeira Liga. Bom, se o Atlético tropeçou, se o Curitiba perdeu, o Paraná ganhou e a Juliana conta mais pra gente. Chegou agora há pouquinho da Vila Capanema. Boa noite, Ju. Boa noite, Cris. Boa noite, galera tricolor. Ô, Wagner, eu tô ouvindo um samba aí? Não, um samba. Porque o carnaval pode ter acabado, mas o Paraná continua sambando na cara dos adversários. Líder, 4 vitórias, 4 jogos, 4 vitórias. E é isso, né? Time que, a princípio, era visto como um time para disputar apenas ali o campeonato, sem muita perspectiva. Tá aí, é líder e a gente ainda vai surpreender muito mais, porque afinal de contas o time ainda tá em formação, tem muita coisa para acontecer. E é isso, galera tricolor. É uma semana que começa na liderança para todos nós. Bacana, antes da gente passar pela classificação e pelos resultados. É emotivo. Vamos ouvir o nosso comentarista, o Nelson Rodrigues. Tudo bem, Nelson? Boa noite. Tudo bem, Cristiano. Eu espero que o telespectador esteja bem também. O jogo do Atlético Michuruca, o jogo, né, nesse final de semana. Bastante Michuruca. Eu posso mandar abraço antes que eu esqueça? Manda lá, Nelson. Você pode. Para a Dona Azula, eu não a conheço pessoalmente, mas eu sei que a senhora fica nos assistindo e gosta de todos nós aqui do Balanço Esportivo. Foram vizinhos de prédio lá, a Rita e o Dino me disseram, olha,
Manda um abraço para essa senhora que ela fica ouvindo. Boa noite para a senhora e obrigado. Voltando, o jogo do Atlético, mas é que era fora de casa, né? Era fora de casa. Sempre tem um... Jogo Oxo. Sempre tem um discursinho meio nobre, assim, para justificar. O time do Curitiba tem uma semana de argumentos. Quando começa a ir muito para a temperatura, quando começa pelo excesso de jogo, que não sei o quê. No sexto jogo da temporada. Porque recém no sexto jogo da temporada. Amigo, você não tem uma estratégia de jogo para enfrentar o Toledo. Verdade. O Toledo, eu disse aqui a semana passada, até teve gente de Toledo, porque eu sou vizinho lá e o... Lembrando que a segunda derrota pro Toledo esse ano. E aí, uma em ritmo de treino e agora essa de jogo. E aí tem uma situação do jogo de hoje, que nós vamos conversar um pouco mais, mas o problema é o seguinte, você poderia dizer, não, mas o goleiro do Curitiba falhou, levou azar. Ele salvou não, ao contrário, saiu como um dos melhores em campo, se não o melhor jogador do time do Curitiba. Eu ouvi o jogo e no retrato daquilo que dizia, eu ouvi a Monique Vilela e a narração da Rádio Banda B, o Paraná Clube foi muito além. Por quê? Ao contrário do goleiro do Curitiba, uma das figuras do jogo que foi destacada foi o goleiro do time do Rio Branco, né? Que poderia ser muito mais. Mas nós vamos falar aqui também, porque eu também ouvi na Banda B o Rio Branco chorando que foi roubado, garfado. Tem a situação da vi tabela que me parece que tem alguma coisa O choro é livre, né? a ver. O choro é livre. E o pênalti, esse pênalti nós vamos ficar sempre discutindo, né? Sempre vamos discutindo o critério do árbitro. Tem árbitro que dá, esse deu, né? E o Paraná, claro, soube aproveitar e ganhou de 2-0. Parabéns pro Paraná, primeiro colocado. Com categoria de Bom, a gente já vai ver os gols, os lances das três partidas e também, claro, a participação do torcedor. Daqui a pouco a gente fala também, caiu o segundo técnico do Campeonato Paranaense nessa rodada. O Cascavel já havia demitido seu treinador e agora o Piccoli, jogador do Curitiba, estava no comando do Operário, também não é mais o treinador do Fantasma. Após 4 partidas sem vitória, Piccoli foi demitido. Vamos dar uma passadinha pelos resultados dessa rodada do Paranaense? Veja aí, o Atlético Paranaense, como a gente já falou aqui, empatou com o Jotinha 0-0, Operário e Maringá também 0-0, o Londrina venceu o Cascavel 1-0, o Toledo bateu o Curitiba 3-2, PSTC 3, Foz 0 e o Paraná batendo o Rio Branco agora à noite na Vila Capanema, aliás, com um bom público, né, Juliana? É verdade, Cris. Quase, foram 7 mil anunciados, mas a gente sabe que tinha mais gente lá, a gente sabe, né? 7 mil já estão brigando com Não, vocês, olha cara. só. O último jogo do E Coxa deu tenho 7 mil certeza, também. e tem um detalhe, É. foi uma tarde chuvosa, era um horário talvez não tão bom para as pessoas, porque afinal de Domingo contas, já né, à noite, domingo né? à noite, e tava chovendo bastante hoje. Eu tenho certeza que se não tivesse chovendo antes da partida, muitas pessoas a mais iriam ao jogo. Vamos para a classificação do Campeonato Paranaense. É um o Paraná momento lidera, histórico, isolado, o Print, Paraná na print, frente. todo mundo fotografando. Momento histórico. filmando. 12 Segura pontos. a tela, Ai, segura a ai. tela. Depois 12 do... pontos, o Chore, Paraná vai, líder chore, isolado. vai. Em seguida, Londrina, Deixa, 10. cara. Atlético também 10. Depois, Curitiba, 7. O Jotinha também com 7. Seguido do Foz com 6. PSTC, Maringá e Toledo com 4 pontos e o Cascavel com 3. Virando a página, nós temos ainda os dois últimos, né? O Operário com 1 ponto apenas e o Rio Branco, lanterna, ainda não pontuou no Paranaense. Vamos ver os artilheiros da competição? A gente tem aí também, olha só, Vai lá. os artilheiros. Kleber do Curitiba, 6. Tá no time errado, mas tem nome de artilheiro. Tão né? criticado, Lúcio tão criticado pela torcida, mas estaria. Bom, tá aí, né? São os artilheiros, então, E do o Lúcio Campeonato Flávio, Paranaense. Pois olha não, lá, Nelson? o Ô, Cristiano, Flávio, eu acho que nós 4 temos que fazer uma gols. lembrança em relação à colocação do Londrina, né? É. Porque o Londrina essa semana julga Vice-líder. Quarta-feira. e tem tudo, e deve perder. Tem Sim, tudo para perder legalmente, né? 6 pontos, Então né? vocês vejam só, o Londrina é o segundo ali, né? Sim. O Atlético é o terceiro. Exato, os dois com 10. A Monique que tá correndo agora, Monique é atleta, sabia? É Sei. verdade. A gente acompanha ela pelo Instagram. Ela Cada cidade é uma maratona. todo dia ela corre. Eu fiz bastante atletismo há 20 anos atrás. né? Então, nessas corridas rústicas de longa distância, tem o que a gente chama de coelho. Que é aquele que sai na frente, mas não vai até o fim. Ele para no meio do caminho para os que disputam a vitória Outro continuar. chama de cavalo paraguaio também, né? Coelho. Então, como o líder atual do campeonato é um coelho, o Londrina perdendo pontos, o Oi? Atlético Um assume a coelho? ponta. Essa é a Outra Essa coisa, é a lógica. eu Essa é a quero lógica deixar claro da uma coisa lógica. aqui. Claro. O Binho falou que apostava
falava que o Atlético Não não tomava ia gol, tomar né? nenhum Isso é gol na verdade. primeira fase Ele do falou isso, Paranaense. ele falou. Agora eu quero ver ele manter isso. Não, agora, mas agora não dá Ele mais. falou que ele Atlético tomou um gol. garantia. Mas que ele... agora não dá mais. Não, né? agora eu acho que ele tem que pagar uma aposta, alguma pagar, eu não coisa. prometi Pagar a nada. aposta do Atletiba do ano passado, que ele não pagou. Eu aí não ficou prometi devendo. nada. Pagou. Não prometi nada. Não pagou. Falei que o Atlético não tomaria nenhum gol. Você falou que o Paraná ia subir ano passado, que o do- Paraná a- vai ser campeão A paranaense. aposta do Atletiba do ano passado você não pagou ainda. Os Só pra meus, lembrar. objetivos são maiores, assim, tipo, não vamos nem tomar gol, mas já tomamos um, né? Tomamos um. Então vamos ver como é que o Atlético empatou ontem com o J. Malucelli, sem gols no Ecoestádio. Amanda Negrelli conta pra gente. Fala aí, Amanda. No Ecoestádio Janguito Malucelli, o mando de jogo era do Atlético. 100% no campeonato, buscando não se afastar da liderança. Mas o adversário se tratava simplesmente do real dono da casa, o J. Malucelli, embalado de 2 vitórias e querendo se aproximar do topo da tabela. Ingredientes para um jogo disputado, mas o início não teve grandes emoções. O primeiro lance em direção ao gol aconteceu aos 16 minutos. Escanteio que Paulo André cabeceou para cima do goleiro. André Lima até tentou chegar. Pouco depois, Roberto recebeu e chutou cruzado. E o goleirão fechou o campo. E o desvio de Vandinho pelo lado do Jotinha apenas passou perto. Tava difícil acertar o gol. E para não dizer que o primeiro tempo passou sem lances bonitos, o Vinícius tentou esse chute aí, que teve desvio e assustou. O segundo tempo prometia ser melhor, mas de novo demorou para as duas equipes arriscarem a meta. Só aos 26 minutos o Jota tomou a iniciativa e Thomas estava ali cara a cara com o Everton, que conseguiu desviar para escanteio. Depois, uma boa jogada do ataque do Jota e finalização perigosa do Dinelson. Lances que acordaram o Furacão na partida. Eduardo fez boa jogada, mas o zagueiro cortou antes da chegada do André Lima. E depois, Marcos Aurélio avançou, driblou, mas chutou fraquinho. Já nos instantes finais, a grande chance de balançar a rede foi a atleticana. Paulo André finalizou no contrapé do goleiro, mas Luiz Camargo Salvador impediu em cima da linha. No finalzinho, o jogo ficou bom. certeza na Via Luante, qualquer uma das lojas está bem surtida com toda a coleção para chuva, para calor, para outono e inverno, do jeito que é o tempo de Curitiba, a Via Luante está preparadinha para atender a todos. E ainda é época dessa promoção de
final de coleção de verão, qualquer polo ou qualquer bermuda nesta semana, 50. Que beleza. Que é isso aí? Vamos fazer o seguinte, camisa manga curta também. Tá? Vai, pra compensar o palavrão que você falou no ar aí, Exatamente. pelo amor de Deus, né, Luiz? Tudo bem, né? Vamos Vai. atender a todos. Camisa manga curta, polo ou bermuda, qualquer uma das peças, 50. Pagamento à vista. Fechou. Maravilha. Aí sim. Legal. Obrigado, Luiz. Boa semana pra você. Boa semana, um abraço a todos, desculpem a palavra. Imagina. Um abraço também a todos os funcionários da Via Luante. Via Luante com várias lojas espalhadas pela cidade de Curitiba, já sabe que vai ficar elegante, não vai conseguir, não fecha negócio em nenhuma outra loja sem passar antes na Via Luante. Binho, resultado do Atlético 0x0, empate sem gols, e o Walter foi pra galera, literalmente, né? Como a gente já estava falando desde o destaque, um jogo muito oxo mesmo, um jogo muito michuruca. Um Atlético diferente das outras 3 partidas que a gente viu, as outras 4 partidas na temporada, incluindo o jogo com o Fluminense lá no jogo pela Primeira Liga, quando o Atlético venceu. Foi um jogo totalmente diferente. Eu acho, o Nelson até disse ali também no destaque dele, concordo, o Nelson e o Pessi falaram, concordo em partes com o que vocês disseram sobre questão de desculpa, mas eu acho que no início da temporada, às vezes, eu senti no jogo de sábado que o Atlético sentiu um pouco, que o Atlético... físico, repito, você diz? a questão dos 2 jogos seguidos que o Atlético fez debaixo de muita chuva. Contra o Maringá e no jogo de quarta-feira em Paranaguá contra o Rio Branco. Foi um jogo O campo estava muito alagado, um jogo pesado. O Atlético manteve o mesmo time de quarta para sábado. E eu vi um Atlético assim naquela sensação meio de relaxado em função da questão física. Eu acho que isso, quem faz esporte sabe que é lógico que o torcedor não quer saber. Tem que jogar sempre no limite, sempre voando e sempre melhorando. E o torcedor cobrou, pegou no pé do time no final. Mas eu vi um Atlético muito frouxo, assim, na questão de pegada, em função, eu acho, muito disso. Esses 2 jogos na chuva que ele fez, principalmente o de quarta com o Rio Branco, parece que fez um pouco de efeito nesse jogo com o Malucelli. Mas mesmo assim poderia ter vencido. A gente viu no final uma cabeçada do Paulo André ali, que o zagueiro tira em cima da linha. Agora, Marcos Guilherme, com a volta do Walter, o Walter já deve, quem sabe, jogar no próximo fim de semana, aí é o Marcos Guilherme, tem que sair do time, né? Eu tô falando desde o começo da temporada. Marcos Guilherme não tá bem, não tá sendo útil, é um patrimônio do clube, vai pro banco de reservas, não tem problema Binho, nenhum. Não querendo cortar o teu raciocínio, mas já cortando, o Cristóvão falou exatamente sobre isso, sobre a possibilidade desse baixo rendimento do Atlético estar, claro, associado a essa maratona que o time vem enfrentando. Vamos ver. Foi nítido que o cansaço, o desgaste da última partida, com pouco tempo de recuperação, isso, claro, influenciou. As 2 equipes podem muito mais do que isso. Numa outra circunstância, como são equipes de qualidade técnica, com toda certeza o jogo seria de outro nível. Mas o cansaço e o desgaste do último jogo, com esse pouco tempo de recuperação, teve influência na performance das 2 equipes. Aí vai, ô Binho. Exatamente o que eu estava falando, né? O Cristóvão acaba confirmando ali que eu acho que isso fez diferença acompanhando o jeito do time do Atlético jogar. O Walter, você falou que o Walter estava na arquibancada, o Walter estava na arquibancada, muito ovacionado pela torcida, evidentemente. O Walter é um cara muito querido pela nação rubro-negra, principalmente agora a torcida atleticana está muito empolgada em ver o Walter em campo, porque o Walter realmente emagreceu. Ele estava comendo uma coisa. O Walter, quem viu o Walter serve Inclusive, não faltou, a informação que não faltou torcedor na arquibancada perguntando exatamente isso pro Walter. Ô, Walter, como é que faz? Primeiro que o Walter, evidentemente, ele serve de exemplo para muita gente que tenta emagrecer e é difícil. Mas o Walter, né, Percy? O Walter... Olha quem fala. E tem um torcedor aqui que perguntou, agora viu? É isso que eu quero perguntar. Não, é porque eu não tento, entendeu? Antes da gente ouvir o Nelson, Monique, rapidinho a participação do torcedor. Desculpa, gente, só para complementar, eu quero dizer, o Walter serve de exemplo, mas ele tem um grande diferencial em relação à maioria, que é a estrutura do clube, né, que o Atlético dá. Então ele emagreceu aí 10 quilos rapidinho, que as pessoas comuns não conseguem nessa velocidade emagrecer, suco, em função da estrutura que ele tem para... Um monte de coisa. O Marcelo Ferreira do Sítio Cercado perguntou justamente isso, quando que o Walter vai estrear de novo com a camisa do Atlético, e só emendando aqui a galera ligadinha, o Fernando Magalhães, atleticano, aqui pertinho do Bom Retiro, e o Rodrigo Bétega de Colombo, também atleticano, tá mandando um abraço para você. Grande abraço para a galera rubro-negra. Pelas palavras do Cristóvão logo após o jogo contra o J. Malucelli, ele pode sim jogar no próximo final de semana já pelo Campeonato Paranaense. Lembrando a ansiedade da nação rubro-negra de voltar para casa, jogar na nossa querida Baixada, que ia ser na próxima quinta-feira contra o Criciúma. O jogo foi adiado em função da grama sintética ainda não estar pronto no Caldeirão. Então o jogo foi para outra quarta-feira, no dia 24.
O Atlético joga pelo Campeonato Estadual apenas no fim de semana, não tem o jogo da Primeira Liga no meio desta semana. A volta para a Baixada fica para outra quarta-feira. Walter deve jogar pelo estadual já no fim de semana, segundo o Cristóvão falou. O Clóvis, da Cidade Industrial de Curitiba, pergunta por que o Londrina pode perder os pontos. E aí nós até falávamos sobre o assunto aqui durante o intervalo, porque escalou o Germano de forma irregular na primeira rodada do estadual. Por isso pode perder, né? O ponto ganho, os pontos ganhos da partida e mais 3, né, Binho? Ele vai ser julgado, mas é um julgamento muito óbvio por tudo que a gente está acompanhando. Porque ele tinha sido... Ele estava suspenso. Ele tinha levado o terceiro amarelo, né? Ele foi suspenso na foi, última rodada. Isso, foi julgado no TJD do Paraná e daí ele acabou perdendo... Tinha que pagar mais um jogo. Mais um jogo, exatamente. E jogou sem pagar essa partida, ou seja, jogou um jogo irregular. O próprio presidente do Londrina já admite, deixa bem claro. já assumiu bem claro. Olha, o erro é nosso, foi o nosso staff ali que deveria cuidar e que acabou errando. Sobre o Atlético, Nelson, 0-0. Sobre o Atlético, eu posso concordar com algumas coisas. Eu não sou fisiologista, por exemplo, né? Não tenho o menor conhecimento técnico para isso. E eu sei que o futebol, a medicina esportiva evoluiu muito ultimamente, mas eu penso que se você vai alegar cansaço no segundo tempo, mas entra já, porque jogou quarta-feira, o gramado estava pesado, já no primeiro minuto do domingo está cansado? Ou vai faltar um gás lá no segundo tempo? O Atlético foi na mesma balada do início ao final. Por isso que o Cristóvão até usa a palavra cansaço, eu não usei a palavra cansaço, porque eu até usei uma questão de você estar relaxado. Aí é muscular, uma questão de... Não é cansaço aeróbico. Pode ser, Binho. É cansaço muscular de um jogo do jeito que foi na quarta-feira. Você fica relaxado. Mas sabe o que Os atletas sabem, eu que sou quase um atleta. Alterogarfismo. Essa coisa acontece, né? Binho pratica. Pode, tá, tudo bem. Mas então vamos colocar o seguinte, vamos fazer a seguinte pergunta. Vai lá, Nelson. Qual o jogador do J. Malucelli que o Coritiba, o Atlético namora para jogar e diz, olha, que bom se esse jogador estivesse no nosso quadro? Nenhum. Ou seja, o time do Atlético individualmente é muito maior, a estrutura é muito maior, andaram metros para chegar até o campo, não tem desgaste, os dois estão idênticos, preparados em termos de tempo, o que um jogou e o outro jogou. Tem que ganhar o jogo. Isso é óbvio. É muito nobre, vale a pena para a discussão do cafezinho e tal, mas eu acho que o Atlético foi muito mal ontem nesse 0-0 com o que a gente tem que analisar, né? Porque se a gente só falar tem que ganhar o jogo, daí fica muito fácil a análise. Quer dizer, tem que ganhar, tem um time melhor e por que não ganhou? Aí a gente vai questionar e tentar descobrir por que não ganhou. Vamos lá, teve 2, 3 boas oportunidades para cada um dos times. As melhores, até aquela que você disse, o Jota perdeu o gol. Né? O Atlético deixou do Marcos Guilherme, o zagueiro tirou a cabeçada do Paulo André, mas 2 jogadores do J. Malucelli perderam praticamente com o goleiro batido. Você disse que não tem nenhum jogador no J. O J tem o capitão do time, que era titular absoluto do Curitiba do ano passado, que o Curitiba queria que ficasse, inclusive, no Curitiba. E que é o Leandro, né? O Leandro Silva. O Leandro, bom jogador. Capitão bom jogador. do Jota, só para lembrar. Bom jogador. É que, na verdade, bem lembrado. É que, na verdade, ele estava ocupando no Coxa a função da lateral direita. Né? E daí contrataram o Ceará por conta disso, ele daí voltou pro Jota. Bacana. Daqui a pouquinho a gente fala do Coritiba, então. A derrota para o Toledo hoje, no interior do estado. O intervalo é rápido aqui no Balanço Esportivo. A gente já volta também para atualizar a participação dos torcedores que estão ligadinhos com a gente. Você pode participar. Guilherme, coloca pra gente aí o endereço eletrônico do Balanço Esportivo. A sua participação é importante. Tem prêmios para você que participa. Claro, estará concorrendo aos prêmios. No final do programa a gente fala aqui quem fatura, tá certo? A gente já volta. Segura aí. Você vai pra...
Estamos de volta com o Balanço Esportivo aqui na Rede CNT. Você pode participar com a gente, pode mandar a sua pergunta, crítica, enfim, pode interagir aqui com a nossa equipe e a Monique atualiza a sua participação. Falei, Monique. Muita gente participando aqui do Balanço Esportivo através do nosso Facebook. A galera paranista, daqui a pouco no Bloco do Paraná, vou mandar um abraço, que tem um monte de gente já separadinha aqui. Os coelhos. O Fernando do Boa Vista diz que não perde nem um dia o programa Balanço Esportivo. A galera do Curitiba, agora a gente vai falar do Coxa, também tá ligadinha por aqui. O Dinho Coxa Branca fez uma pergunta, daqui a pouco a gente vai fazer pro Binho e também pro Nelson. Ele tá ligadinho aqui no Balanço Esportivo. O Mike Vinícius também. Então você que tá em casa e quer participar do sorteio do kit da GoWill Sports, deixe seu nome, deixe seu bairro aqui no Balanço Esportivo, participe com a gente no final do programa. A gente Tem vai mais um sortear. passeio de trem com a Serra Verde, não tem não? Tem? Tem. Ah, pra então duas vamos pessoas. sortear. É que eu tava querendo repassar pro Nelson. Então, Você não tava Aquele querendo passeio sortear, né? é, o fantástico. Nelson falou que pra quer ela. comer barreado lá. Bom demais, hein? Opa. Então vamos lá, um sorteio também desse passeio da Serra Verde Express. É um par, né, Cristiano? Exato. Então você e mais um acompanhante podem participar. Então deixe seu nome, deixe seu bairro. Então o kit da GoWill Sports e o passeio da Serra Verde Express para você ir lá para Morretes, conhecer a Serra Paranaense. O Grayson disse que vai aproveitar esse passeio para definir a data do casório. É? Já Então tá o definida a passeio tem data, que ser né? amanhã já. Olha só. Bacana. Vamos ver como é que o Toledo conquistou a primeira vitória no Campeonato Paranaense Que hoje beleza. em cima do Curitiba. Veja aí. Maravilha, né? O Coritiba queria recuperar fora de casa contra o Toledo os pontos desperdiçados dentro de casa contra o Londrina. Mas o time da casa começou o jogo à vontade. Bruno Gaúcho já estava arriscando uma bicicleta aos 2 minutos de jogo. Wilson pegou no susto. E pouco depois, mais uma vez, Wilson teve trabalho na cabeçada de Leonel. E tanta pressão acabou resultando em bola na rede. Se Bruno Gaúcho tentou, Rafael Bastos conseguiu. Olha o golaço do meio-campo do Toledo. 1-0. O Coritiba respondeu na jogada de Leandro. Fabrício defendeu e o rebote ficou com o Juan, que mandou para a rede. Mas o auxiliar viu impedimento, que não houve. Do outro lado, o assistente estava esperto e anulou o gol de Eduardinho. Agora sim, impedimento acertado. O Coxa correu atrás do prejuízo até os minutos finais da primeira etapa. Mais uma vez, Leandro parou no goleiro Fabrício. Aliás, um duelo entre Leandro e Fabrício. Mais uma vez, ele impediu o atacante, que tocou para o Guilherme Paredes, que não concluiu bem. No segundo tempo, Toledo voltou a pressionar e Wilson cresceu para cima do Tarso. Aliás, os goleiros deram um show nesta partida. Olha o Fabrício, de novo, impedindo o Leandro de balançar as redes. Mas o Toledo, com Murilo na cobrança de falta, achou o canto que o Wilson não protegeu. 2-0. A pressão ficou grande, mas o Coxa conseguiu aliviar após troca de passes, que Kleber finalizou forte e conseguiu vencer Fabrício. 2-1. Até que o predestinado Evandro entrou em campo. E como é de costume, não passou em branco no momento decisivo. Cabeceou para a rede e garantiu o empate, 2-2. Já eram 37 minutos. Restava pouco tempo para segurar o resultado. Mas segurar com falta na área não dá, né? O zagueiro Juninho tocou Diego Tavares na área. Pênalti para o Toledo já nos acréscimos. E Murilo não desperdiçou e garantiu a primeira vitória do Toledo no estadual. Final Toledo 3, Coritiba 2. Toledo que agora é o 9º colocado com 4 pontos. Fala aí, Percy. É uma vergonha, né? A primeira vitória do Toledo Gol contra de o bike Curitiba, ainda, né? gol de bike ainda. E isso me preocupa até com relação agora ao Operário, o próximo adversário, né? Porque também não ganhou no campeonato e vai que o Curitiba faz outra. Ressuscitando os mortos. Olha, Boa ação, né? é uma Uma boa dureza ação. essa situação, sabe, Cristiano? Na verdade, assim, antes de falar até do jogo, eu queria rapidinho aqui falar uma situação de ordem administrativa do Curitiba. Eu sou sócio da antiga reta da Mauá desde 2007, tá? E ali, quem conhece, sabe que existe um grupo ali que se chama os Cornetas do Fosso. Grandes Cornetas do Fosso, meus amigos lá. E ali sempre fazia uma pressão no adversário, uma pressão no bandeira, como você tem que fazer o mando do Não pode seu mais, mando não. de campo. Ótimo, maravilha. A gente foi deslocado ali daquele setor para a construção do novo setor lá, que né, todo mundo conhece o nome do patrocinador. Beleza, voltei, quando foi inaugurar, voltei para lá.
começou uma situação assim que é um tratamento desigual com relação aos outros setores do estádio. É aí que está a minha insurgência. Esse grupo dos cornetas do Fosso sempre assistiu aos jogos em pé, ali ao lado do fosso, fazendo pressão no bandeirinha, fazendo pressão no adversário, aquela coisa toda. Nunca atrapalhou ninguém, nunca teve problema nenhum, Cristiano. Nunca. Não pode mais ficar em pé. Aí agora criaram esse novo setor, elitizaram esse novo setor, e é só nesse setor que você não pode ficar em pé. E se comportar como se estivesse no teatro. É, então. você, assim, é mais ou menos como se você pedisse para que a torcida organizada também, você coloque cadeira lá na arquibancada e peça para que ela não cante mais, que ela não faça mais nada no estádio. Essa tentativa de europatização do futebol brasileiro... O Petralha tentou muito isso já. Isso tá um saco, sabe, Cristiano? Isso tá um saco. Desculpa o palavreado. Como é que é? Europatização. O Percy tem várias palavras. Não, mas sabe? É assim, achar que o futebol brasileiro, o torcedor brasileiro, fica lá assim, ó. Não fica, cara, não fica. Eu quando eu voltei para esse setor, eu comprei minha cadeira lá e tal, eu não assisti nenhum jogo na minha cadeira. Eu gosto de ficar em pé lá com os amigos lá. A gente se diverte, bate um papo, assiste o jogo, corneta mesmo, entendeu? Não pode mais. Aí o ano passado eu mudei para o outro setor lá, por conta de toda vez tem que ficar discutindo com segurança, porque eles são funcionários do clube, são instruídos a pedir para que sente, e a gente não vai sentar. Aí, para não ficar naquela situação, passei para o outro lado, para a social inferior. A social inferior é exatamente a mesma situação do que o que fica atrás dos bancos. Exatamente. E ali o pessoal fica em pé ali ao lado do fosso, todo mundo ali conversando, e não tem nenhum problema. Aí, agora mudei novamente para ali para o setor desse já brigou, setor já não. encrencou. Cara, no jogo contra o Londrina, assim, tinha cadeiras que estavam vazias, o estádio não tinha lotação nem nada, não tinha ninguém atrapalhando, para dizer até que a visão estava sendo atrapalhada. E aí vem segurança e tudo mais. Aí a justificativa que me deram é que, assim, que ali é um setor diferente. Não é um setor diferente. Ali faz parte do Couto Pereira, entendeu? Do Coritiba Futebol Clube. O patrocinador que construiu em parceria esse setor, ele tem um contrato e ele está recebendo por essa construção. O Coritiba não lhe está lhe fazendo um favor. Então eu peço isonomia no tratamento do torcedor. Bom senso, né? Bom senso, porque se nos outros setores, eu falei até para o segurança, se nos outros setores todos se sentarem, eu vou lá e sento na minha cadeira. Se lá um puder ficar em pé, eu ficarei também. Okay. Então, esse agora, é o meu registro. Agora, o PC é inteligente. Esse é o meu registro. Ele fez um registro, mas prolongou bastante para falar pouco da vergonha de hoje. Agora, tá bom, então vamos falar do resultado. Mas se vocês não deixarem eu falar, daí não vai dar tempo mesmo. Gol de bike, fale do bike. Com relação aos jogos, eu vou já comentar os dois, Cristiano. O do Londrina e esse de hoje. O do Londrina, o Coritiba ficou 90 minutos fazendo jogada pela lateral do campo, né, as laterais do campo. Carlinhos pela esquerda e Reginaldo pela direita, tá? E cruzando bola na área. Sabe o que serviu para isso? Nada. Consagrar goleiro e zagueiro. Aí, hoje, por coincidência, hoje eu peguei e falei assim, vou ver qual é a altura dos atacantes do Coritiba. O mais alto dos que vem jogando é 1,75 m. Mas o Evandro mandou bem, subiu no meio de dois zagueiros, né? Mas um lance isolado, mas o que eu quero dizer assim, o que eu quero dizer com relação ao Londrina é que assim, 90 minutos na mesma jogada, e o nosso treinador simplesmente, sabe, não cria uma outra alternativa. Não orienta nesse sentido. Mais do que isso, o Coritiba começou a tomar gol aí, tomou de bola parada contra o Londrina, tomou hoje de bola parada de novo, por conta de um desacerto agora do único setor que no final do ano passado era o ponto forte da equipe, que era a zaga. Entendeu? Quer dizer, além dele não conseguir, o treinador ainda não ter conseguido dar um padrão de meio de campo, que a gente já falou aqui, que não tem transição. Não, muito bonito gol, hein, Nelson? Vamos ouvir o Nelson também? Só para concluir, Cris, rapidinho. Então, assim, além de não ter essa situação de transição no meio de campo, que a gente já está alertando aqui, a questão dos atacantes, chegou o Ortega, vamos ver, ele tem 1,81 m, talvez daí dê certo essa jogada, vamos pensar. Mas assim, desarrumou a zaga. Percy, até para você continuar o seu raciocínio, eu vi o Nelson na sequência, claro. O Alisson e o Gilson Kleina falaram ao Osmar Antônio, que acompanhou a transmissão pela Rádio Banda B em Toledo e contribuiu conosco aqui para o Balanço Esportivo também. Veja aí. Bom, acho que é um aprendizado para a gente, né? Que o Campeonato Paranaense não é um campeonato fácil. Mostrou hoje também, né? O jogo contra o Toledo, o time não foi bem também, né? A gente tirou uma lição também, tem que entrar mais focado. Tomamos outro gol de bola parada. Eu, como sou defensor, eu me cobro nisso, como o Juninho também se cobra, e outros que jogam ali atrás. Mas pra gente tirar uma lição, né? Pra gente entrar nos próximos jogos bem, entrar ligado e procurar também agora ganhar os outros jogos, tirar ponto também, como dentro de casa como fora de casa também. Bom, tem muita pergunta dos torcedores, vários torcedores participando, a Monique já atualiza. Vamos ouvir agora o Gilson Kleina. Duas situações, né? Que nós não fomos competentes, principalmente nas condições claras de gols.
E outra situação que a gente errou muito, né? De novo a gente vem tomando um gol de rebote e a gente tem que estar mais atento para isso. Então, acho que a equipe se entregou, teve reação, depois da reação teve a iminência de fazer a virada e propiciamos um pênalti. Então, aprender com isso, a gente sabe que campeonato tiro curto, a gente tem que estar atento e fazer essa semana cheia aí, poder recuperar, trabalhar bem, para que a gente possa ser competente no domingo. Trabalhar principalmente bola, bom, a bola parada contra e a favor, você já tem trabalhando bastante, mas é uma questão que você vai dar ênfase também essa semana? Nós estamos fazendo isso, né? Cada jogo a gente tenta evoluir numa situação. Acho que hoje a gente tem uns erros assim que nós não vimos fazendo, chamar a atenção, que são bolas que são defensáveis, são bolas que eu digo que posicionamento e uma comunicação faz parte. Eu acho que nós temos que estar mais atento nisso daí. E outra, ter mais tranquilidade, né? As chances claras que nós tivemos hoje, a qualidade que tem nossos jogadores, questão de um pouquinho de frieza para fazer, né? A gente vira o jogo ali, a situação é outra. Na hora que nós empatamos, eu vi o adversário praticamente entregue e, mais uma vez, demos força a uma equipe que praticamente estava derrotada. Ok. Bom, Gilson Kleina, algum ponto não, ainda só a ser questão, destacado? só questão bem rapidinho da bola parada, Cris. O Curitiba já faz 3 anos que não faz um gol de falta. Lembra sabe? qual foi o último? O gol do Alex. Do Alex? Então, contra assim, o Toledo mesmo? Não, ele foi, marcou contra o Toledo. É, um que ele cruzou, ele tentou cruzar, na verdade, a bola entrou do outro lado. Lá do Alex sem querer. Ainda foi sem querer, naquele, né? Naquele, porque ele sempre foi categoria. Sim. Mas rapidinho, o Rui, inclusive, hoje, como um exemplo bem claro, bem nítido do que está acontecendo no Curitiba nas bolas paradas. O Rui foi ruim. Rapaz, ele pegou a bola ali, o Curitiba já tinha empatado o jogo e todo mundo foi pra área no lance. Ele bateu com uma displicência para erguer aquela bola na área, Cristiano, que olha, eu quase esmurrei a televisão. É inadmissível um jogador profissional que rodou, teve a chance e tal, se destacou de novo no Operário, daí, veio pro Curitiba e tal, que é um clube de vitrine, clube da elite do futebol nacional, e o cara jogar com uma displicência como ele joga. Feijão, né? Sabe? Então, eu não consigo entender o que um jogador como esse, que tem a chance de novo na vida, pensa. Sinceramente, eu não consigo entender. Okay. Porque é falta de treinamento, o que é, de vontade, eu não sei o que é. Nelson, essa derrota do Curitiba. Eu quero pontuar alguma coisa que eu vou um pouquinho na carona aqui do Percy. Primeiro dizendo o seguinte, a pré-temporada do Curitiba, ela consome em dinheiro quase o que o Toledo vai consumir no campeonato todo, tá? Em termos de preparação. Então não dá para você chegar a dizer que era calor, que era isso, que era aquilo. E o Toledo não tem calendário. Se nós pegarmos o tape do jogo, se nós pegarmos o tape do jogo, nas costas do Carlinhos no segundo tempo, foi no mínimo umas 8 bolas. Sem dúvida. Umas 8 bolas cruzadas. Eu falo, mas caramba, não tem um cabeça de área, centro-médio, como se dizia no meu tempo, para enxergar aquilo ali. Não tem um quarto zagueiro que vem cortar essa bola. Bom, e o técnico tá onde, parceiro? É aí que eu quero pegar um pouquinho a carona. É o seguinte, até aqueles 99,9% de quem vai ao estádio, ele enxerga que o zagueiro errou, que o cara tropeçou na bola, todo mundo sai dizendo isso, mas o cara não jogou bem e tal. O técnico está lá para ver isso, por que essas situações acontecem no decorrer do jogo. E as alternativas que vai ter que tomar para suprir. Eu disse aqui há cerca de, 7 dias, que o time do Toledo era um time fraco. Muito fraco, que o Foz é fraco. E o Toledo era bem mais fraco, porque eu fui e assisti o jogo do Foz e do Toledo. Olha, o time do Toledo, claro, os jogadores estão ali, estão correndo. E fez um joguinho bom o Toledo. O técnico estava para cair hoje, inclusive, já, né? Enfim, então eu acho que o Kleina tem que rever algumas situações do porquê que acontece, porquê que jogadores não... ficam 90 minutos cometendo os mesmos erros e nada acontece no decorrer do jogo. Um detalhe também, bem rapidinho só, Cris, com relação à situação do Curitiba de não mostrar essa alternativa e outra. É óbvio que quando o Curitiba joga contra o Toledo ali e tal, os caras, é o jogo da vida deles, cara, eles querem a chance de eles aparecerem. E fazem sarrafiado o tempo todo, né? O Kleber, por exemplo, no jogo contra o Londrina, foi um rodízio de sarrafo no Kleber. O Percy pega o pênalti, o jogador do Toledo pega no corredor esquerdo, vai levando a bola no mano a mano com o Reginaldo ali, daqui a pouco tem que vir o Juninho lá do outro lado,
trabalhado. Para tentar... Entendeu? Exatamente. Trabalhado e fazendo falou que eles pênalti. descem o sarrafo. Então, é duro. O Curitiba até melhorou, né, Cristiano? O Curitiba até melhorou em relação ao Toledo. Se tiver o lance do pênalti, exatamente esse lance que o Nelson e o Priscila estão falando, até para o torcedor que não acompanhou, passou nos agora a partir de agora, seria interessante. Erro de posicionamento de todo mundo. Eu digo que o Curitiba até melhorou em relação ao Toledo, porque no início do ano o Curitiba perdeu e apanhou do Toledo. Hoje ele só perdeu. É que evolução. A questão, você veja, a situação de levar ali o contato físico forte dos adversários no Campeonato Paranaense, o Curitiba está um time até, inclusive, desestruturado até para sair dessa situação. Entendeu? Os jogadores, por exemplo, aí tomam o gol, sai atrás do placar, não tem até uma estrutura, sabe, de tranquilidade. Não tem um jogador, cara, que fale assim, peraí, pô, nós somos o Curitiba, o outro é o Toledo, com todo o respeito. Não, cara, tá faltando uma liderança assim, de um cara que põe a bola no meio de campo e fala assim, vamos começar de novo. Então, a coisa tá meio errada. Tem torcedor participando com a gente, aliás, tá bombando aí, né, Monique? Demais. Posso pedir só um pouquinho pra você, Monique? Tem um recadinho antes. Quero falar da Goil Esportes, porque olha, onde tem esportes, tem Goil. Você que tem a sua academia, tem aí o seu centro de estética, enfim, tem o seu estabelecimento, quer ter Goil no seu estabelecimento? Tá perdendo tempo, hein? Preste atenção nesse recado, veja aí. A Goil Sports conta com uma linha completa de produtos para a proteção da sua pele. Todos os produtos possuem ativos 100% naturais e conservantes livres de parabeno, não causando alergias à sua pele. Agora, vou mostrar a forma correta de utilizar os hidratantes corporais Goil Sports. Passe o hidratante corporal por todo o corpo, antes do treino ou prática esportiva, massageando a pele suavemente. Capriche nas partes com maior acúmulo de gordura, como coxa, abdômen e glúteos. Após a prática esportiva, reaplique o produto para obter resultados ainda melhores. O hidratante corporal Goil Sports contém ativos como centelha asiática, cavalinha e ginkgo biloba, conhecidos por estimular a circulação e minimizar o acúmulo de gordura nas células adiposas, ajudando na tonicidade e elasticidade da pele, deixando-a mais lisa e sedosa. Além de fortalecer a pele, nossos hidratantes corporais aliviam o cansaço muscular, pois possuem ação anti-inflamatória. Agora você já sabe, seja qual for o seu esporte, seu cosmético é Goil Sports. Bacana. E para você que participa aqui no Balanço Esportivo, vai concorrer no final do programa a um kit da Goil Esportes, tá certo? Perde tempo não. Quero agradecer a audiência do Ali Tarbini, presidente do Sindiclubes, aliás, novo parceiro aqui do Balanço Esportivo. Até o final dessa temporada, você pode filiar o seu clube e conquistar benefícios para os sócios com os Sindiclubes do Paraná, tá certo? Quero agradecer a audiência também, rapidinho, do Cebola. Conhece o Cebola, Monique? Olha, eu convivo com ele quase todo dia, viu? É mesmo? Então tá bom. Cebola é o... Um abraço pro Cebolinha. Eu descobri por meio de um torcedor na Arena da Baixada, uma vez estava trabalhando na cobertura do jogo, Robson De Lázari. Grande profissional, Robson De Lázari, acompanhando o programa, acompanhando o Balanço Esportivo. Ele sempre escondeu da gente esse apelido, mas agora tá... o torcedor na arquibancada da Arena falou assim, ô Cebola! E ele olhou na hora. Ele olhou, falei, que conversa é essa, De Lázari? Ele é meu apelido de escola. Abraço pro Cebola, grande De Lázari. E quero agradecer a audiência também do Oswaldinho. O Oswaldinho, ele mora em Santarém, no Pará, e está em Curitiba, está acompanhando o Balanço Esportivo. Bem-vindo ao Paraná, viu, Oswaldinho? Abraço para você, obrigado pela audiência. Monique, tem torcedor participando, manda aí. Demais, viu? A galera participando aqui do Balanço Esportivo. E tem duas perguntas semelhantes, na verdade, um relato e uma pergunta para o Nelson. O Dinho Coxa quer que você fale da participação, Nelson, do Leandro até agora desse time do Curitiba. E o Fernando Magalhães diz o seguinte, por que não tiram ele do time? Bom, mas espera aí, tirar para pôr quem? Né? O próprio Evandro, né? Talvez seja uma possibilidade. Esse é o detalhe. Eu acho que tem... Por que ele está jogando? Aí o Kleiner que poderia responder. Kleiner que trouxe. Mas, na verdade, é o seguinte, com exceção do Wilson, quem que está jogando bem no time do Curitiba? Esse é o resultado. Olha, eu diria... Essa é uma pergunta. Pela voluntariedade, assim, pela tentativa das jogadas e ser o jogador que sempre a bola... É o Kleber, é o cara que aparece. É o cara que mais está apanhando, porque daí a zagueirada vem em cima dele, entendeu? O Kleber, o número não mente, né? O Kleber fez 6 gols, 7 gols, entendeu? Então, quer dizer... Ele agora, no meio de campo, a parte dele ele está fazendo. Faz alguma coisa no time do Curitiba hoje? Agora, o Leandro, ele teve num jogo só, ele fez uma lambança muito grande, me ajuda a lembrar, não lembro se foi contra Grêmio, alguém, enfim. Mas o fato é que eu não me arrisco a dizer que ele não serve para o time do Curitiba, porque eu vejo um Curitiba desarrumado ainda, né? Agora também não vejo como grande esperança. O Kleiner tá com a batata Sanders, eu sinto isso.
Eu sinto aqui do lado do perfil. Não é, meu. Na verdade, assim, ó. Na verdade, Gilson Kleiner, coitado. Na verdade, até um amigo, antes de eu vir pro programa, ele me mandou um print de um grupo do Facebook do Curitiba, Força Coxa lá, com uma enquete. Né? Se o pessoal já entenderia que seria o caso da troca do comando técnico. Voto ao vivo. Tinha, assim, 420 votos sim, 25 não. Você claro vota ao vivo, claro que depois de uma derrota, de uma situação como essa, obviamente que a adrenalina do torcedor tá lá em cima. Sim. Mas assim, a gente tá falando aqui, eu pelo menos também sou torcedor. Agora a situação assim, o time tá desarrumado. Tá desarrumado. Não tem um meio de campo, como a gente já falou aqui, desarrumou a defesa. E ainda não se encontrou também no ataque. Então, assim, e é dedo do treinador, amigo. Então, se o cara não conseguir dar padrão... Cabeça dele. E time que parece estar arrumado, pelo menos por enquanto, é o Paraná Clube. A gente fala do Tricolor depois do intervalo. Segura aí. Também. O Campeonato Paranaense tem um líder isolado. É o Paraná Clube, que fechou a rodada agora à noite na Vila Capanema. Veja como foi. Nas mãos do Paraná estava a chance de se isolar na liderança do campeonato estadual. Única equipe 100% até então recebeu em casa o preocupado Rio Branco, ainda sem somar pontos. Embalado pelo seu torcedor, o time da casa não deu folga e criou mais oportunidades de gol no primeiro tempo. Robson chutou por cima. Nadson chegou perto de abrir o placar. Bem perto, a defesa salvou na linha. Depois, Nadson também tentou de falta. E para parar o ataque tricolor, só com falta mesmo. Alisson derrubou Lúcio Flávio e ainda deu um chute no jogador. Confusão instalada e cartão amarelo. Já no segundo tempo, mais tranquilo, o Paraná seguiu mandando no jogo. Anderson Uchoa chutou com perigo. O goleiro Marcos pouco trabalhou. O Rio Branco não conseguia encaixar grandes jogadas. Já do outro lado, Edivaldo foi segurando o empate. E contando com a ajudinha da trave no cabeceio de Luiz Felipe. Só deu Paraná no ataque. E na jogada do Nadson, o zagueiro Alisson apareceu para cortar e o juiz vê o toque no braço do jogador. Pênalti marcado, cartão vermelho e muita reclamação por parte dos visitantes. Alheio a tudo isso, Lúcio Flávio colocou a bola na rede e comemorou a artilharia do time. 1-0 Paraná. O time paranista foi melhor durante toda a partida. Isso deu confiança aos jogadores. Jean arriscou esse chute de longe, venenoso. E se o 1-0 já deixou os 7 mil torcedores na Vila Capanema sorrindo à toa, o gol de Robson, já nos acréscimos, fechou com chave de ouro a atuação tricolor.
Final, Paraná Clube líder do Paranaense 2, Rio Branco na lanterna 0. O Paraná é clube grande, necessita mostrar a grandeza que ele tem. Então chegamos no vestiário meio afoitos, querendo resolver logo, e o Claudinei sentou nós e falou assim: calma, as coisas acontecem naturalmente, o principal é a gente está tendo vontade, disposição, garra. Então, ao natural, pela técnica que nossa equipe tem, o gol vai sair. Representa o que a gente está querendo fazer. A gente está querendo fazer história no Paraná Clube. Faz tempo que o Paraná não ganha 4 vitórias seguidas e a gente entrou nesse Paranaense para fazer história. Bom, o Lúcio Flávio também falou, principalmente sobre o fato de jogar contra o clube que o revelou. É para esperar um pouquinho? Então não tem problema. A gente espera, enquanto isso, a Juliana fala, repercute esse resultado do Paraná. Na verdade, eu quero... E a liderança, né, Juliana? Mas eu acho muito importante isso que o Jean falou, pelo seguinte, Cris. O Paraná entrou já em campo como favorito, né? Porque já vinha de 3 bons resultados, né? 3 vitórias. Mas e aí, estava muito afoito para realmente abrir o placar e mostrar que é um time que está entrosado, que é superior realmente, que estava ali contra o Rio Branco e não conseguia por, né, como mostrou a matéria da Amanda ali, de repente goleiro, falta de sorte e começou a ficar nervoso o jogo, até deu aquela briga ali e o Paraná estava muito afoito e esse foi um momento até complicado do jogo ali, porque parecia que o Paraná ia acabar abrindo espaço para o Rio Branco com esse nervosismo todo. E aí tem toda a categoria, toda a experiência de um técnico como o Claudinei, que chegou no vestiário, sentou ali os jogadores e falou: não, gente, é como o Jean falou ali, vamos ter calma, que a gente tem qualidade, a gente vai conseguir. E foi o que aconteceu. Quero dar todo o destaque positivo para o Nadson, para o Fernandes, que está muito bem ali na lateral esquerda. Eu quero só fazer um ponto negativo aqui. Eu acho que é importante a gente também pontuar as coisas que precisam ser melhoradas. Na lateral direita, a gente tem um problema. Vai reclamar. Porque o Você Dick, vai reclamar do Dick, né? Porque o Dick, eu vou reclamar do Dick. O Dick tava muito mole. Tava muito mole. O Dick não tem condições. Ele não ia pra jogada. Ele não tem velocidade. É um jogador que ele não tem tanta característica ali de um lateral que geralmente a gente vê, que é mais rápido, que corre, assim como o Fernandes do outro lado. Houve a substituição no segundo tempo pelo Ney. Foi uma tremenda diferença. Já no primeiro lançamento do Ney, você já via a diferença absurda e tremenda. Então, acho que o Ney é um cara para chegar no próximo jogo, que é até contra o Toledo, né? O Dick vai ficar de fora. Então. Aí o Dick vai ficar de fora contra o Toledo. Na próxima rodada, no sábado, tá, gente? 19h30 Vila Capanema. Né? Porque o Jean recebeu o 3º amarelo. Como, Monique? O Jean recebeu o 3º cartão amarelo, vai ter que mexer no time. Vai ter que mexer no time. E aí eu até também ia aproveitar para comentar isso, que tem que mexer nesse time, mas a gente tem algumas peças limitadas hoje no banco, que eu acho que são suficientes para o Campeonato Paranaense, mas pensando a longo prazo, diretoria... Mas na sessão parabéns, que você deu parabéns a bastante gente, você esqueceu Pessoal, do árbitro. O árbitro? Já fala do árbitro. Antes vamos ouvir o Lúcio Flávio. Claro. O Lúcio Flávio falou sobre falar. O fato de ter jogado contra o clube que o revelou. E a Monique tem torcedores participando para atualizar. Tem também a opinião do Nelson. Vamos ver o que disse o Lúcio Flávio. Vai lá. Joguei em 2007, acho que foi subi profissional no Rio Branco. Meu primeiro gol como profissional foi em cima do Curitiba, jogando pelo Rio Branco Paranaguá. Tenho um carinho especial. Tenho até amigos. Joguei com o Alan naquele ano, e hoje ele é treinador. E fui feliz em fazer o gol, poder dar um passe pro Robson fazer outro gol também. Tá todo mundo feliz, torcida de parabéns por encher o estádio, vamos continuar desse jeito. Nelson, aliás, falando de torcida, já volto para a Juliana. Boa participação de torcedores na Vila Capanema, né? Sim. Inclusive eu vou no depoimento de quem estava no jogo. Eu confesso que eu não vi o jogo. Eu fiquei ouvindo o jogo. Eu não sei por que sumiu a imagem do jogo na televisão que eu estava vendo lá em casa. Daqui a pouco tinha um jogo de 15 de Piracicaba. Mas o importante é o jogo, né? Não. Tirar o jogo mais fraco. Colocaram 15 de Piracicaba. Claro que não, meu querido. Não, hoje eu sou Juliana. Vamos lá, vamos comentar essa aí. Hoje eu sou Juliana. Caras de lado, quem que já foi? O Paraná Clube, falar desses dois. O Paraná Clube, Juliana, com toda a limitação que você acabou dizendo aí, tem que aproveitar esse embalo. Isso é verdade. Tem que aproveitar o embalo e com 18 pontos já fica na parte superior da tabela em termos de classificação. Está com 12, né? Classificação entre os 8, nem se cogita mais a impossibilidade. E aproveitar esse embalo para tentar lá na fase final do campeonato conseguir alguma coisa, né?
É o que tem que fazer o Paraná Clube. É hora de comprar camisa. Porque é hora de ser feliz. Olha, eu quero falar uma coisa. Porque é o seguinte, quando o time é limitado, você perde um jogador, você perde um jogo, sai do foco, começa a pensar em outra coisa e acaba complicando. Eu acho que o Paraná não vai perder o foco, a tendência é só melhorar, até porque vamos lembrar que é a 4ª rodada, né? Então. Tá bem, né? Até agora tá bem. Bom, mas eu quero só que a câmera tá mostrando a imagem lá. Quero um direito de resposta, que o Binho falou que nós somos coelhos. Coelho. Sabe o que eu acho? Ele tá falando isso porque, né, de repente ele entende bastante de animal, tudo o que tá falando, né? Vai ver que ele tá querendo mudar de animal. Então, o coelho é isso, gente, deixa ele chorar. Ju, o coelho isso. teve uma Paraná explicação líder. toda correta. Paraná líder. E o coelho magoou o coraçãozinho paranista dela. Bom, nós temos os torcedores participando. O Nick, as Muita perguntas, gente. em seguida já os ganhadores de hoje, né? Então vamos lá, galera participando aqui do Balanço Esportivo. Anderson Fregelli, paranista, ligadinho. Rodrigues pediu para eu mandar um abraço para a galera do Parque Fitness Paranista. A Ju também faz parte, todos nós. Um abraço para a galera que corre bastante. O Marcos de Oliveira, paranista, diz que como é bom liderar, que há muito tempo ele não sabia o que era liderar no campeonato. O Lúcio Júnior de Colombo pergunta pro Nelson: Paraná pode ser campeão pelo que vem mostrando, Nelson, até esse momento no campeonato? Bom, esse é o tipo da pergunta que você tem que responder até segunda cedo. Pode, claro, conquistou os 3, 4 primeiros jogos e pode ser campeão do estado. Eu ainda não acredito. Quando eu projeto para mais outras tantas rodadas e a obrigação do Curitiba se encorpar, do Atlético melhorar, o Londrina numa trajetória de quem quer chegar à primeira divisão do futebol brasileiro no outro ano, ainda é cedo você dizer que o Paraná vai ganhar o título. Os ganhadores, Monique. Vamos lá então, a galera que participou aqui do sorteio. Kit da Gol Esportes, Luiz Gustavo Galvão do SIC. E a ganhadora do passeio de trem, a Bruna Camila de Oliveira, do bairro Barreirinha. Parabéns. Bacana. Binho, as considerações finais. Isso aí, né? Concentração para essa semana aí, mais um jogo importante. O Binho, gente. Primeira Liga na próxima semana, voltar para a Baixada, que é esse... Nossa saudade aí, voltar pra casa. Percy. Hora do Curitiba mostrar que veio em 2016. Ó, que desânimo. Pessoal, muitas participações de paranistas eu li ali. Abraço pra todo mundo que participou aqui do Balanço. E tamo junto rumo, né, ao título. É muita emoção, né? Depois de 10 anos sem liderar. O meu pensamento é esse do Percy. Curitiba tem que se reunir, rediscutir, traçar metas, mudar alguma coisa. Bacana. Para você, uma excelente semana. O Balanço Esportivo fica por aqui. Domingo que vem, o Osmar Antônio estará novamente no comando, contando, claro, com a sua participação. Tchau, tchau. Até lá, se Deus quiser.